Como e quando usar o pronome Y ou Y em francês? Salut mon ami! Aqui é o Jérôme Guiné com mais uma dica de francês para ajudar você definitivamente com o uso do pronome Y em francês. Se não for uma das maiores dificuldades, essa é a maior dificuldade de quem está aprendendo a falar francês e por isso nesse vídeo eu quero te passar uma dica. Qual que é a dica? A dica é que esse pronome Y você só vai usar ele em duas situações em francês. Ou seja, a partir do momento que você entende quais são essas situações e você prepara o seu cérebro, você entende como, porquê, quando que é usado o Y em francês. Então, te convido a vir aqui no computador para a gente olhar juntos como é que funciona isso daí. Primeira coisa é que o Y, que é essa vogal aí, ela em francês se chama de Y. Em português é mais comum a gente chamar de Y. Então, assim, o que você tem que saber é que é um I grego. Então, não tem problema, eu sei que essa vogal para você é grego. Então, você não entende nada. Tá, essa piada foi muito ruim. Mas vamos lá, vamos continuar então. Quais são as duas situações em que você usa o I grego ou o Y em francês? A primeira é quando você quer substituir um local, substituir um lugar. E a segunda é quando você vai substituir uma intenção formada por verbos acompanhados por A. Então é o seguinte, essa segunda situação ela é um pouco mais complicada de se entender, vamos deixá-la para depois. Vamos atacar então, vamos ver como é que você faz isso para a primeira situação, que é quando você substitui um local. Por exemplo, se você tem assim, eu vou para Veneza este ano e o Paulo vai também. Em francês você tem a frase assim, je vais à Venise cette année et Paul va aussi. Porém, aqui está faltando em francês alguma coisa, está faltando o Y em algum lugar. E aí, tempo para você tentar descobrir aonde que coloca o Y aqui na frase. E o Y ele vai vir logo depois de Paul. Então a frase certa para dizer isso em francês é je vais à Venise cette année et Paul y va aussi. Calma que a gente vai entender o que está acontecendo aqui. Uma coisa que é importante você entender, você que fala português, é que quando você tem a frase, vamos voltar um pouquinho, eu vou para Veneza esse ano e o Paulo vai também, subentende-se, depois desse o Paulo vai também, que tem o, entre parênteses, digamos assim, já que ele não é explícito, né? O Paulo vai também para Veneza. Está subentendido na sua forma de falar, você não precisa repetir isso em português. Em francês, você precisa expressar isso de alguma forma, pois assim é que é uma língua diferente e precisa ter isso expresso. Como que você vai expressar isso com o Y? Porque o que acontece é que você não quer ter que repetir e deixar a sua frase repetitiva ou até mesmo pesada. Então você não quer dizer, por exemplo, je vais à Venise cette année et Paul va à Venise aussi. Então o que você faz para não ter que repetir o à Venise, ou seja, a gente está substituindo um local, primeira situação onde se usa o Y, você vai usar o Y no lugar. E a frase então, ela vai ficar je vais à Venise cette année et Paul y va aussi. Então vamos ver se você entendeu. Vamos pegar então um outro exemplo que seria então a seguinte frase: você está na frente do cinema? Um diálogo, tá? E a outra pessoa ela responde sim, estou. De novo, em português, na sua língua, subentende-se que sim, eu estou na frente do cinema. Como é que é na frente do cinema em francês? Devant le cinéma. Vamos ver como é que fica a frase e tenta descobrir aí aonde é que se encaixa o Y. Es-tu devant le cinéma? Oui, je suis. Falta alguma coisa na sua frase em francês. Aonde está o Y? Tempo para você tentar adivinhar. E o Y ele está logo depois do je. A frase correta é Es-tu devant le cinéma? Oui, j'y suis. Por que tem esse apóstrofe? Por causa da elisão. A gente não pode ter um encontro de uma pequena palavra que termina com uma vogal, com uma outra vogal. Y é uma vogal, por isso eu não posso dizer oui, je y suis. Eu preciso falar oui, j'y suis.
mesma razão do exemplo anterior. Eu não quero repetir. Es-tu devant le cinéma? Oui, je suis devant le cinéma. Eu não quero repetir isso, então eu uso o Y e fica Es-tu devant le cinéma? Oui, j'y suis. Eu não preciso falar devant le cinéma de novo. Então, observe que existem duas coisas bem interessantes aqui. A primeira é que existe um padrão do posicionamento do Y aqui na frase. Então, se você reparou, ele veio depois do Paul y va aussi, e depois do je. Então, os dois são sujeitos, os dois são pronomes da frase. A segunda coisa é que você já deve ter ouvido que em francês existem algumas expressões que a gente usa naturalmente o Y, mas como expressão do dia a dia mesmo. Por exemplo, on y va, allons-y. Então, são expressões do dia a dia. Então, se você compreendeu essa primeira forma, essa primeira situação em que você usa o Y, agora a gente vai falar no próximo vídeo da segunda situação, que é quando você substitui uma intenção formada por verbos acompanhados pela preposição a. Então, vamos bater o recorde de like nessa primeira parte. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E agora, enquanto você absorve e assimila esse conteúdo de hoje, eu vou aqui preparando a segunda parte desse tema tão complicado para alguns alunos. A gente se vê no próximo vídeo e um grande abraço!